O cativeiro da fé, Daniel na Babilônia. Na vastidão do deserto da Mesopotâmia, ergue-se uma cidade que reluz em ouro. Orgulho e idolatria, Babilônia. Um império temido, comandado pelo poderoso rei Nabucodonosor, que avança impiedosamente sobre Jerusalém. Em meio ao caos da destruição, jovens hebreus são arrancados de sua terra natal, levados como prisioneiros. Entre eles está Daniel. Diferente dos outros, Daniel carrega consigo algo mais do que fé, uma determinação inabalável. Mesmo em terra estrangeira, recusa os manjares do rei, rejeita se curvar a ídolos e se firma como um símbolo de resistência espiritual. Sua fidelidade impressiona a corte e logo ele se torna conselheiro real. Mas Daniel não é apenas um sábio, ele é um escolhido. Na calada da noite, sonhos perturbadores invadem o sono do rei Nabucodonosor. Nenhum mago, astrólogo ou feiticeiro consegue interpretar tais visões, exceto Daniel. E então, o jovem profeta revela o conteúdo do sonho com precisão assustadora. Uma estátua gigantesca aparece, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Cada parte representa um império que surgirá no mundo. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e um reino dividido que antecederá o fim. Um detalhe, no entanto, arrepia a espinha do rei. Uma pedra, não lançada por mãos humanas, atinge a estátua e a destrói completamente. Depois disso, essa pedra cresce e se torna um grande reino eterno. O que seria essa pedra? O juízo final, a volta do Messias. A partir desse momento, Daniel se torna muito mais do que um intérprete de sonhos. Ele se torna um mensageiro de um futuro que nem mesmo os séculos conseguiriam apagar. Mas o que mais Daniel viu? E o que isso tem a ver com o nosso tempo? A visão das 4 bestas e o julgamento final. O tempo passa. Daniel, agora mais velho, permanece em terras babilônicas. Mas seu espírito não se acalma. Em uma noite de intensa agitação espiritual, o profeta tem uma visão que o perturba profundamente. Ele se vê diante de um grande mar revolto, e do meio das águas emergem 4 bestas. A primeira besta se assemelha a um leão com asas de águia. Seus olhos são de homem, e ela se ergue sobre 2 patas. Representaria ela a Babilônia, o império que o próprio Daniel viu crescer e declinar. A segunda surge como um urso, erguido de um lado com 3 costelas entre os dentes. Seria a Medo-Pérsia, que dominaria o mundo após a queda babilônica. Logo depois, a terceira besta aparece. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Grécia, o veloz império de Alexandre dividido entre seus generais, mas é a 4ª besta que apavora Daniel. Indescritível, terrível. Com dentes de ferro, garras de bronze e 10 chifres. Ela destrói, devora e esmaga. Entre os chifres, surge um pequeno com olhos de homem e boca arrogante, um poder blasfemo. Uma entidade que desafia o Altíssimo. Enquanto Daniel contempla a besta, uma cena celeste toma forma. Tronos são colocados, e o ancião de dias se assenta. Sua roupa é branca como a neve, seus cabelos como lã pura. Um rio de fogo flui de diante dele. Milhões o servem. E então, o julgamento começa. O pequeno chifre é julgado. A besta é destruída. E o reino eterno é entregue ao Filho do Homem. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Todos os povos, nações e línguas o servem. Daniel treme. O que acabara de presenciar era mais do que um simples aviso. Era uma revelação dos reinos humanos e do destino final da humanidade. A besta final ainda viria, e com ela, um tempo de escuridão jamais visto. O carneiro e o bode, a guerra dos impérios. Daniel, já avançado em idade, continua recebendo visões que o transportam para dimensões além da compreensão humana. Em uma dessas visões, ele se vê à beira do rio Ulai, na cidade de Suzã. De repente, ele observa um carneiro, forte, imponente, com 2 chifres, um maior que o outro. Com eles, o animal investe para o ocidente, para o norte e para o sul, sem que nada consiga resistir ao seu poder. Este carneiro representa o Império Medo-Persa. Os 2 chifres simbolizam os 2 reinos que compõem esse domínio, sendo o maior o da Pérsia, que se sobrepõe ao da Média. A expansão avassaladora do império é clara na força brutal do animal. Mas então Daniel vê algo que muda tudo. Vindo do ocidente, veloz como o vento, surge um bode. Ele mal toca o chão de tão rápido que avança. Entre seus olhos, um único e grande chifre. Em um ataque feroz,
O bode atinge o carneiro com fúria. O carneiro cai, não tem forças para reagir. O bode triunfa. Este bode representa o Império Grego. E o grande chifre, Alexandre, o Grande, um conquistador que derrotaria os persas em tempo recorde, dominando vastas regiões do mundo antigo. Contudo, no auge de seu poder, o grande chifre do bode se quebra, e em seu lugar surgem 4 chifres menores. Isso representa a morte precoce de Alexandre e a divisão de seu império entre seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Mas o que vem a seguir deixa Daniel em choque. De um dos 4 chifres, brota um pequeno, que cresce em direção ao sul, ao oriente e à terra gloriosa, Israel. Esse chifre se exalta, desafia o céu, lança por terra as estrelas e profana o santuário. Cessa os sacrifícios e implanta a transgressão assoladora. Este pequeno chifre, em seu contexto histórico, pode representar Antíoco Epifânio, rei da dinastia Seleucida, que perseguiu os judeus e profanou o templo. Mas, ao mesmo tempo, aponta para algo ainda maior, um símbolo do anticristo do tempo do fim. Daniel ouve uma pergunta no mundo. É espiritual. Até quando durará a visão do sacrifício cessado, da transgressão assoladora e da profanação do santuário? A resposta: até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Este número misterioso ecoaria na história e na escatologia, se tornando base para incontáveis debates e cálculos proféticos. Mas para Daniel o impacto é imediato. Ele desmaia, fica doente por dias. Mesmo com a interpretação do anjo Gabriel, o significado completo ainda o assombra. O que está por vir transcende impérios. Aponta para os dias finais da humanidade. A profecia das 70 semanas. O relógio profético de Deus. Após dias de angústia e reflexão, Daniel recorre à única fonte segura, a palavra de Deus. Ele lê os escritos do profeta Jeremias e descobre que o cativeiro de Israel deveria durar 70 anos. O fim se aproxima. Movido pela revelação, Daniel se curva em oração, jejum e arrependimento. Ele intercede pelo povo, confessa os pecados da nação e clama por misericórdia. É nesse momento que o anjo Gabriel aparece mais uma vez. Mas desta vez, traz uma das profecias mais complexas e profundas de toda. A Bíblia, a revelação das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, declara o anjo. Essas semanas não são comuns. Cada uma representa 7 anos, totalizando 490 anos de destino profético para Israel e Jerusalém. Gabriel revela que, a partir da ordem para restaurar Jerusalém, um ciclo de semanas se iniciaria. Seriam 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução da cidade e depois, mais 62 semanas, 434 anos, até a vinda do ungido, o Messias. E de forma chocante, o anjo afirma que o ungido seria morto, mas não por si mesmo. Essa frase ecoa como um prenúncio da crucificação de Jesus. Centenas de anos antes de Cristo nascer, Daniel já sabia que o Messias seria rejeitado, cortado, traído. Mas a profecia não para por aí. Depois da morte do ungido, um povo de um príncipe, que viria destruiria a cidade e o santuário. Isso se cumpre com a invasão romana em 70 d.C., quando Jerusalém é arrasada por Tito. Então Gabriel fala da última semana, a semana final separada das outras. Nela, um governante fará aliança com muitos por 7 anos. Mas no meio desse período, ele quebrará o pacto, cessará os sacrifícios e profanará o templo com a abominação desoladora. Esse personagem é apontado por muitos estudiosos como o futuro anticristo. Alguém que surgirá no fim dos tempos, enganando as nações, se exaltando como Deus e trazendo a maior tribulação que o mundo já viu. A última semana de Daniel é o centro da escatologia. Ela é o relógio profético de Deus. Muitos acreditam que estamos vivendo no intervalo entre a 109 e a 700 semana, uma pausa na profecia, conhecida como a Era da Graça. Mas quando o relógio voltar a contar, será o início do fim. Daniel ouve essas palavras e treme. Cada frase do anjo Gabriel ressoa como trovão em sua alma. O plano de Deus é muito maior do que a libertação de Israel da Babilônia. É um plano para toda a história da humanidade. Um plano com data marcada, e cujo final será glorioso e também terrível. O conflito invisível,
anjos, príncipes e batalhas celestiais. O profeta Daniel já havia presenciado visões de reinos, bestas e julgamentos. Mas agora, ele enfrentaria algo ainda mais profundo, a revelação de um conflito oculto, que não se trava em campos de batalha terrenos, mas nas regiões celestiais. Um conflito entre principados espirituais, forças que governam nações e moldam o destino do mundo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel entra em um jejum de 3 semanas. Ele não come carne nem bebe vinho. Seu coração está aflito, pois mesmo com a libertação dos judeus decretada, o povo ainda enfrenta resistência para reconstruir Jerusalém. Daniel quer entender, clama por respostas. Ao fim dos 21 dias, um ser glorioso aparece diante dele. Suas vestes são de linho puro, seus olhos como tochas de fogo, seu rosto resplandece como relâmpago, e a voz ecoa como multidão. Os homens que estavam com Daniel fogem apavorados. Ele cai por terra, sem forças. Até que o ser celestial o levanta e fala: desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração para entender, tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Essa afirmação muda tudo. Não se trata apenas de reis humanos. Existe um príncipe espiritual sobre a Pérsia. Um ser maligno, designado para influenciar e controlar aquela região. A batalha travada nos céus impediu a chegada da resposta por 3 semanas. Até que Miguel, o arcanjo, veio em auxílio. Miguel é apresentado aqui como o príncipe protetor de Israel, um guerreiro celestial, que luta contra as trevas para garantir que os planos de Deus se cumpram. Esse vislumbre do mundo espiritual revela uma realidade inquietante. Por trás dos governos, impérios e conflitos, existem forças invisíveis operando, influenciando líderes, atrasando promessas e travando guerras silenciosas que ninguém vê. O anjo continua e diz que, após sua partida, enfrentará o príncipe da Grécia, indicando que outra entidade espiritual assumirá a influência global após a queda da Pérsia. Daniel mal consegue processar o que está ouvindo. Suas visões agora envolvem não apenas a história humana, mas a guerra entre reinos celestiais. Ele entende que cada decisão na terra tem ecos nos céus. E cada oração, mesmo quando parece sem resposta, está no centro de uma batalha entre luz e trevas. Mas essa guerra espiritual não está encerrada. Pelo contrário, ela está apenas começando. O tempo do fim, o rei do norte, o anticristo e a grande tribulação. Após as visões celestiais, Daniel recebe uma profecia ainda mais complexa e detalhada. Uma revelação sobre reis, alianças, traições, guerras e o surgimento de um governante que mudará o destino do mundo. O anjo começa a falar sobre o futuro de Israel e das nações ao redor. Daniel ouve sobre o rei do sul e o rei do norte, e símbolos de dinastias futuras que se confrontarão ao longo dos séculos. Historicamente, essas figuras representaram os Ptolomeus, que governaram o Egito ao sul, e os Seleucidas, que dominaram a Síria e a Mesopotâmia ao norte. A terra gloriosa Israel será o campo de batalha entre esses dois poderes por gerações. Mas no meio dessa guerra geopolítica, o anjo revela algo muito maior: o surgimento de um rei sem igual, um governante que desprezará os deuses de seus pais, não terá respeito por nenhuma divindade, exaltará a si mesmo acima de tudo, e se assentará no lugar santo, proclamando ser Deus. Ele representará o ápice da arrogância e da blasfêmia. Este personagem é a figura do anticristo. Segundo a profecia, ele firmará uma aliança com muitos, mas no meio dos 7 anos quebrará o acordo, cessará os sacrifícios no templo e colocará a abominação desoladora, uma profanação, máxima no lugar mais sagrado. O anjo revela que esse rei prosperará até que o tempo determinado se complete. Durante seu domínio, ele enfrentará o rei do sul e do norte, envolverá nações, trairá alianças e causará uma tribulação sem precedentes. Muitos serão mortos perseguidos, e o povo de Deus será severamente provado. Mas no meio do caos surgirá uma promessa. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Esse versículo ecoa como luz em meio à escuridão. Mesmo em tempos de opressão, haverá resistência, haverá fé. Haverá aqueles que não se dobrarão ao sistema do anticristo, que manterão a verdade viva, ainda que custe suas vidas.
A narrativa termina com o rei sendo destruído sem intervenção humana, indicando uma queda direta pelas mãos de Deus. Ele será vencido não por exércitos terrenos, mas pelo poder divino, na consumação dos tempos. Daniel ouve tudo com o coração pesado. As revelações do fim não são apenas sobre destruição, mas também sobre esperança. Um tempo de tribulação virá, mas também virá o livramento. Miguel se levanta. O clímax da batalha espiritual. Após visões de bestas, reinos, destruição e esperança, Daniel recebe sua revelação final. Ela é avassaladora, mas ao mesmo tempo gloriosa. O anjo que o acompanha agora lhe diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Essas palavras marcam o início do desfecho escatológico, o tempo do fim, o momento mais crítico da história humana. Miguel, o arcanjo guerreiro, não ficará mais apenas nos bastidores. Ele se levantará, uma imagem de confronto, julgamento e libertação. Mas antes do livramento virá o caos. O anjo revela que haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações. Um período tão sombrio e doloroso que a própria sobrevivência do povo de Deus será ameaçada. Essa é a grande tribulação, ecoada posteriormente por Jesus, em Mateus 24 e por João em Apocalipse. Nesse tempo, muitos tropeçarão. A fé de multidões será provada pelo fogo. A perseguição será intensa. Os sistemas globais estarão sob domínio do anticristo e o mundo será mergulhado em trevas espirituais e políticas. Mas o anjo também proclama uma promessa: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse livro é o livro da vida, mencionado em diversas passagens bíblicas. Nele estão os nomes dos justos, dos que guardaram a fé, dos que não se dobraram diante do mal. São esses que receberão livramento quando Miguel se levantar. A cena muda, e Daniel vê algo ainda mais extraordinário. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É a primeira menção clara de uma ressurreição literal no Antigo Testamento. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O juízo final se aproxima. Nada ficará oculto. O anjo fala de sábios que resplandecerão como o firmamento, de justos que brilharão como estrelas pela eternidade. Mas também alerta: o livro de Daniel deveria ser selado até o tempo do fim, quando muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Essa frase ressoa nos dias atuais. Vivemos na era da velocidade, da informação, da tecnologia. Estaria essa profecia se cumprindo diante de nossos olhos? Daniel, atônito, pergunta: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? A resposta vem envolta em mistério, um juramento. Um tempo. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. O período final da opressão. Quando o poder do povo santo for completamente quebrado, então todas essas coisas se cumprirão. Mesmo com tudo revelado, Daniel admite: eu ouvi, porém não entendi. E o anjo responde: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O profeta não teria todas as respostas, mas nós, que vivemos séculos depois, podemos estar muito mais próximos desse tempo do que imaginamos. O fim selado. O destino dos sábios e dos ímpios. As palavras finais da profecia de Daniel não tratam mais de impérios ou reis. Agora tudo é elevado ao nível do eterno. O foco se volta para o destino último de cada ser humano. Não há mais espaço para ambiguidade. O tempo do fim exige decisões definitivas, e o céu já tem sua sentença. O anjo continua revelando a Daniel que, apesar de todo o caos, haverá um remanescente fiel. Um grupo de pessoas que compreende o tempo em que vive, que busca a sabedoria do alto e que conduz muitos à justiça. Esses são chamados de sábios. E o texto é claro: os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Essa imagem de glória celestial é reservada àqueles que não se conformaram com este mundo. São homens e mulheres que, em meio às trevas, permaneceram firmes, que pregaram a verdade, que viveram com propósito eterno. Mas, em contraste, os ímpios também são mencionados. Eles continuarão em sua impiedade. Nenhum dos ímpios entenderá. A verdade será oculta dos que rejeitaram a luz. Eles seguirão zombando, enganando e sendo enganados. Seu destino? Vergonha e desprezo eterno. A profecia volta a mencionar o tempo do fim com mais precisão. 2 números enigmáticos são apresentados: 1290 dias,
após a cessação do sacrifício e da instalação da abominação desoladora. Pior 335 dias para aqueles que perseverarem até o fim. Esses números misteriosos confundem estudiosos até hoje. Alguns os conectam com o livro do Apocalipse. Outros acreditam que se tratam de tempos de purificação, ou eventos adicionais após o retorno de Cristo. Mas o que se destaca é a ênfase na perseverança. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. A promessa é clara. Os que suportarem até o fim serão recompensados, não apenas com salvação, mas com honra e glória eterna. Daniel, já envelhecido, ouve então sua última ordem celestial. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essas palavras encerram o livro de forma poética e poderosa. Daniel, o homem que viu o futuro, agora é instruído a descansar. Seu papel foi cumprido. Seu nome está selado no livro da vida. E no fim, ele se levantará. O livro de Daniel termina em silêncio. Não há mais visões. Não há mais anjos. Apenas a certeza de que o fim chegará. E com ele cada um colherá o que semeou. Daniel e o Apocalipse. Conexes com o fim dos tempos. Com o fim do livro de Daniel, uma nova pergunta emerge. Essas profecias ficaram seladas apenas para ele, ou há um fio que continua? A resposta está no último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. E é ali que o que foi ocultado a Daniel começa a ser revelado ao mundo. João, exilado na ilha de Patmos, recebe visões tão intensas quanto as de Daniel. E, curiosamente, muitos dos símbolos, números e figuras se repetem. Isso não é coincidência. Os dois livros são irmãos proféticos. Um foi selado, o outro desvelado. Daniel viu 4 bestas emergindo do mar. João, no Apocalipse, também vê uma besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. A mesma imagem da 4ª besta de Daniel, só que agora com mais detalhes. O pequeno chifre que Daniel viu, que falava com arrogância e perseguia os santos, agora é descrito por João como a besta que recebe poder do dragão. Ela persegue os filhos de Deus, exige adoração e implanta um sistema global de controle, incluindo a famosa marca da besta. A abominação desoladora de Daniel reaparece em Apocalipse como a profanação do templo e a exaltação do anticristo. A figura do homem do pecado, que Paulo descreve em Dons Tessalonicenses, também ecoa essa realidade. É uma convergência profética. A última semana de Daniel, com seus 7 anos finais, se alinha perfeitamente com o período descrito no Apocalipse, 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, todos termos usados para descrever 3 anos e meio, que marcam a grande tribulação. Daniel viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. João vê esse mesmo Filho, Jesus Cristo, cavalgando em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo, coroas em sua cabeça e uma espada que sai de sua boca. Ele vem para reinar e para julgar. O livro selado que Daniel não pôde compreender é o mesmo que João vê nas mãos de Deus, com 7 selos. Ninguém podia abri-lo, até que o Cordeiro de Deus aparece, digno de romper os selos e revelar o conteúdo oculto desde o princípio. As conexões são incontáveis. O tempo do fim que Daniel anteviu é agora revelado com precisão por João. Juntos, os 2 livros formam uma linha profética que atravessa séculos e converge em nosso tempo. Mas há uma diferença crucial. Daniel foi instruído a selar o livro até o tempo do fim. Já João foi ordenado: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso significa que o que era mistério agora é aviso. O Apocalipse é o complemento final da visão de Daniel. E juntos, eles apontam para um futuro inevitável: a queda dos reinos humanos, a ascensão do Messias, o julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos. O relógio profético está correndo, e os sinais se multiplicam. As profecias e o nosso tempo. Estamos vivendo os dias de Daniel. O tempo passou desde que Daniel escreveu suas visões. Impérios ruíram. Civilizações se ergueram e desapareceram. O mundo girou incontáveis vezes. Mas e se as palavras do profeta ainda ecoarem mais alto agora do que em qualquer outro momento da história? Ao olharmos ao nosso redor, é impossível não perceber os sinais. A estátua de Nabucodonosor, com seus reinos representando a Babilônia,
A Pérsia, a Grécia e Roma se cumpriu com exatidão. Os pés de ferro misturado com barro, a última parte da imagem, falam de um reino dividido, frágil e instável. Um mundo globalizado, mas em constante conflito interno. Um cenário assustadoramente parecido com a nossa realidade. As guerras entre o rei do norte e do sul, as traições políticas, as alianças rompidas, o avanço da tecnologia, o aumento do conhecimento, a crise de identidade espiritual, tudo isso é prenunciado nas páginas do livro de Daniel. Vivemos numa era onde o conhecimento se multiplica exponencialmente, como Daniel profetizou. Viagens, comunicações, inteligência artificial, manipulação genética, armas que desafiam os limites éticos da humanidade. A Terra nunca esteve tão próxima de se autodestruir e tão distante de Deus. A figura do pequeno chifre, aquele que surge entre os 10, que fala com arrogância e persegue os santos, ganha novos contornos. Governos autoritários, sistemas globais, perseguição religiosa velada e crescente. A preparação para um líder mundial, carismático e cruel, parece mais plausível do que nunca. E o templo? Em Jerusalém, há um movimento real pela reconstrução do templo dos judeus. Sacerdotes estão sendo treinados. Objetos sagrados já foram forjados. Há um anseio crescente. E tudo aponta para o cumprimento da profecia sobre a abominação desoladora. Os 1290 e 1335 dias são objeto de estudo de estudiosos e religiosos de todo o mundo, tentando decifrar quando exatamente se iniciará a última semana de Daniel. E o arcanjo Miguel? Será ele que, no tempo determinado, se levantará novamente para defender os filhos de Deus. Ele não luta sozinho. Seu exército celestial está à espera da ordem final. O céu já está em alerta. Diante de tudo isso, só há uma pergunta que realmente importa. Estamos vivendo os dias de Daniel? Muitos acreditam que sim, que o relógio profético está prestes a reiniciar a contagem da última semana, que os selos estão sendo preparados, que a besta está à espreita, que o Messias está às portas. O livro de Daniel não é apenas um registro histórico. É um aviso, um mapa, uma convocação à vigilância. Os sábios entenderão, os ímpios zombarão, mas aqueles que discernirem os tempos, que se voltarem para Deus, que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro, resplandecerão, como as estrelas para todo o sempre. Daniel descansou. Mas nós ainda estamos na guerra, e agora mais do que nunca, é hora de decidir de que lado estamos.